Boa tarde. Um prazer receber vocês aqui em mais uma rodada desse ciclo Filhos de Peixe. Boa tarde a todos que nos seguem também pela internet. E hoje, com um prazer especial, recebendo aqui uma pessoa que é conhecida de todo mundo, recebendo Bela Gil, que, como também todos já sabem, é filha de Gilberto Gil, mas a Bela é, na sua dimensão puramente individual, é uma chefe de cozinha, formada em nutrição, apresentadora de TV e escritora. Cofundadora do Instituto de Educação Alimentar, o Comida e Cultura, Bela já tem 8 livros publicados e está à frente do restaurante Camélia, em São Paulo. Atualmente, faz parte do elenco do programa Saia Justa, no canal GNT. Seu 7º livro, que se chama Quem Vai Fazer Essa Comida?, discute a relação entre mulheres, trabalho doméstico e alimentação saudável. Bela é um rosto e uma personalidade conhecidos e queridos de todos os espectadores dos seus programas, frequentadores do seu restaurante. Enfim, Bela, você é uma querida, né? E você sabe disso. Então, hoje eu tenho muita alegria de tê-la aqui, e mais ainda, porque Bela vai falar do Gil. O Gil, que é nosso colega, o Gil, que é um artista excepcional, fabuloso, mas o Gil, que é, além de tudo isso, um dos grandes brasileiros. O Gil é uma expressão de excelência da cultura brasileira. E nós, que temos o privilégio da convivência dele, de estar com ele aqui na intimidade, digamos assim, da academia, não é? Nós temos consciência do que é isso, quer dizer, do que é ter uma pessoa como o Gil entre nós. E temos disso muita alegria. Com muita pena, eu estou hoje, porque ele hoje não pode estar aqui, porque ele está em São Paulo, onde vai fazer show, né? Mas ele nos deixou como presente a Bela, que vai falar sobre o pai. Bela, você tem a palavra. Muito obrigada, Rosisca. Também quero agradecer ao professor Sequim pelo convite. Boa tarde, obrigada pela presença de todas e todos vocês. É uma grande honra e felicidade estar aqui, mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio, né? Porque falar do meu pai... Quando eu recebi o convite, eu falei, gente, vou começar por onde? Meu pai ele é tanta coisa e ele, ao mesmo tempo... ele tem tanto e contribuiu tanto e ainda contribui que eu falei, bom, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem seguir a minha linha de raciocínio para falar dessa trajetória, porque como eu acho, né, que vocês já sabem da trajetória do meu pai, artística, política, profissional, e cultural e tudo mais, eu vou me ater à perspectiva de filha, né? Então, claramente, as nossas histórias se entrelaçam e então vocês também vão conhecer um pouquinho mais de mim. Primeiro, que o meu pai, assim, eu cresci desde pequena com a sensação e o entendimento e o conhecimento de que eu compartilhava o meu pai com muita gente, né? O meu pai ele é pai de muitos, porque eu cresci, na verdade, até hoje, ouvindo muita gente falar
nossa, o seu pai é como um pai para mim, eu não cresci com um avô e adotei o seu pai como um avô. Ou o seu pai me ajudou muito, as músicas do seu pai, a arte do seu pai a superar, ou me apoiou no luto da perda do meu pai, ou algo nesse sentido. Então, desde sempre, a paternidade dele se estendia para além de mim e dos meus irmãos. Era essa paternidade assim de muitos. Eu acho que ele conseguiu, de certa forma, contribuir nesse papel de pai na vida de muita gente, e isso é muito lindo. E o meu pai também não era aquele tipo de pai que ia levar e buscar na escola todos os dias, ou brincar no parquinho, como a gente hoje, né, entende, como um lugar de muito afeto. Mas o meu pai, eu sempre tive a sensação da sua onipresença, assim, da sua presença, mesmo que na ausência física, porque ele não ia buscar a gente na escola, mas eu entrava no carro, quem estava cantando? Meu pai. Então, a gente, de certa forma, eu sinto, até hoje, né, o amparo dele, o afeto dele, na arte dele. A arte realmente educa, inclusive, os filhos, porque muitas vezes eu estou reflexiva, e aí eu entro num carro, assim, no táxi, e precisando, né, de um conselho, algo nesse sentido, aí está lá uma música, poesia genial dele, com a mensagem que era exatamente o que eu precisava. Então, a gente tem essas conversas nesse lugar também. E eu... Assim, uma outra questão que é importante colocar, que a gente estava até comentando mais cedo, Rosística, é que meu pai teve 8 filhos, e 5 deles enveredaram para o lado artístico, né? Puxaram o seu talento, o seu dom para a arte, para a música, e se tornaram artistas incríveis, enquanto eu não consigo tocar nenhum instrumento. Eu fico nas panelas e é o que dá. Até tentei tocar violão, meu pai me ensinou violão uma época, acho que eu tinha uns 10 anos de idade, mas eu fui uma péssima aluna, então não deu certo. E dói o dedo, e eu achava aquilo muito estranho, muito difícil, e assim, meu Deus, tem que ter realmente talento para isso. Eu brinco que assim, a música passou por mim e foi direto canalizada para minha filha, que é um poço de talento. Então, tudo bem, está tudo certo. Mas a música realmente passou, nesse lugar, passou longe para mim. Porém, e isso são palavras do meu pai, sou a filha mais parecida com ele. E eu puxei esse lado dele, do cuidado com a vida no sentido mais amplo, assim, com o corpo, com o meio ambiente, com esse olhar mais cuidadoso e mais atento à saúde, né? À saúde individual, à saúde coletiva, social, à saúde planetária. Então, hoje, aqui, eu decidi dividir essa minha fala em 3 atos, e são atos que vão refletir a construção dessa nossa afinidade nesses lugares que eu comentei aqui para vocês. O primeiro ato se chama Oriente, que eu escolhi esse nome porque retrata muito o dom do meu pai de orientar e aconselhar os filhos de uma maneira muito precisa, e também o seu fascínio pela cultura oriental. Então, eu vou ler a letra, acho que muitos de vocês já conhecem, mas, enfim, não é muito longa, e diz assim: Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha vive do que tece. Vê se não se esquece, pela simples razão de que tudo merece consideração. Considere, rapaz, a possibilidade de ir para o Japão, num cargueiro do Lloyd lavando o porão, pela curiosidade de ver onde o sol se esconde. Vê se compreende, pela simples razão de que tudo depende de determinação. Determine, rapaz, onde vai ser seu curso de pós-graduação. Se oriente, rapaz, pela rotação da Terra em torno do Sol. Sorridente, rapaz,
pela continuidade do sonho de Adão. Dito isso, ele realmente... Então, o interesse do meu pai pela cultura oriental se deu, pela primeira vez, talvez, dentro da prisão. O meu pai foi preso em final de 68 para 69, aqui no Rio de Janeiro, ficou no quartel, e lá ele leu uma entrevista do John Lennon e da Yoko Ono, falando sobre a prática de yoga e sobre a dieta macrobiótica. E aí ele ficou super curioso para entender mais sobre aquilo e pediu para a Sandra, que era a companheira dele na época, comprar algo, algum livro, alguma coisa que tivesse a ver com o tema. E ela chegou na prisão para ele com um livro chamado Macrobiótica Zen, que é o autor chama Jorge Osawa, que foi quem criou essa dieta, essa alimentação macrobiótica, muito em cima das bases da medicina chinesa, né? Você poder equilibrar as energias yin e yang por meio da alimentação. E aí meu pai ele entrou nessa e já na prisão, lendo o livro, já pediu para o sargento, lá para o soldado, levar um arroz bem neutro, um feijãozinho bem neutro, nada sem muito sal, sem muito tempero. Ele já estava entrando na prisão mesmo, na dieta macrobiótica. E aí ele não largou por muito tempo, ele ficou décadas com essa alimentação, porque ele fala, o meu pai também ele é muito apegado ao bem-estar físico e mental. Então, ele, nessa época, ele emagreceu bastante e se sentiu muito bem e ficou com isso assim, não quero voltar àquele corpo de antes. E a macrobiótica fez com que ele mantesse, né, esse bem-estar, essa saúde, esse corpo que ele queria. E aí ele foi para Londres, exilado, e lá ele continuou com essa alimentação, até porque a macrobiótica se tornou um pilar, um aspecto muito forte da cultura hippie da época, global, né, globalmente falando. Então, em Londres, ele encontrava tudo, que, né, era tofu, arroz integral, algas e etc. E aí ele falava, pai, mas como é que você fazia tudo isso? Ele, não, eu fazia meu próprio tofu. Aí eu cozinhava meu arroz integral, eu fazia meu tofu, e eu, gente, dava tudo para ver meu pai fazendo um tofu. Mas ele falava, e ficava gostoso. E aí, voltando para o Brasil, ele, enfim, como eu disse, né, continuou com essa alimentação, e eu cresci, porque aqui no Brasil ele encontrou o Kikuchi, que foi o nosso mestre macrobiótico. Ele morreu há uns anos atrás. E ele, então, seguiu essa alimentação aqui. Então, quando eu era adolescente, até a minha adolescência, a gente, né, comia, jantava juntos e tal, e tinha a nossa comida, minha dos meus irmãos, o nosso arrozinho branco, delicioso, feijão temperado, e a cumbuquinha dele, de arroz integral e tudo. E eu ficava assim, gente, como é que alguém consegue trocar um bife com batata frita para comer essa cumbuquinha de arroz integral? E isso, eu ficava assim, meio fascinada. E ele lá mastigando 50, 90, 100 vezes cada bocado. E era muito, muito bonito assim, de ver, porém, não muito convidativo. E ele... Se vocês repararem, tem o disco Refazenda, que é de 75, ele está sentado assim, em postura, em lótus, com a cumbuquinha e o hashi. Então, ele realmente incorporou isso muito na vida e na arte dele. Ele tem muitas músicas que falam sobre alimentação, que falam sobre a macrobiótica, que falam sobre né, os benefícios fala sobre as funcionalidades dos alimentos, né, para a nossa saúde e tudo mais. E daí, com 14 anos, eu, Bela, comecei a praticar yoga e minha vida mudou completamente, assim, porque
foi quando eu, de certa forma, eu entendi a correlação entre alimentação e saúde e bem-estar, porque, naturalmente, meu corpo foi rejeitando assim, muitos alimentos, né, ultraprocessados e excesso de carne e açúcar e tal e tal. E aí então, né, foi a época que eu comecei a trocar o arroz branco pelo integral, imitar um pouco meu pai em casa. E, ao mesmo tempo, eu fiquei super curiosa assim, para entender essa funcionalidade dos alimentos, e eu me despertei para a nutrição nesse momento. Assim, e comecei a enxergar a comida como uma ferramenta de prevenção, de tratamento e até cura de doenças. Então, mais tarde, eu já morando fora também, não fui uma criança com a questão da cozinha, da culinária muito forte na minha vida. Eu não era tão... Meu irmão cozinhava muito mais do que eu não era tão chegada à cozinha, mas me bateu uma saudade gigantesca do nosso feijão brasileiro, gostoso. Eu liguei para minha mãe. Minha mãe detesta que eu fale isso, mas está até no livro, então tudo bem. Mãe, pelo amor de Deus, preciso... Isso eu tinha 18 anos, tem mais de 20 anos. Não, tem 20 anos. Eu preciso fazer feijão, me ensina a fazer feijão. Ela, filha, é melhor você ligar para sua avó. Aí eu liguei para minha avó, pedi todas as instruções perfeitas para fazer um feijão e fiz. E abri aquela panela e falei, gente, como eu não fiz isso antes? Dá uma sensação de liberdade, autonomia. E aí eu me deparei com duas grandes paixões já ali, nova, porém sabendo que comida e nutrição eram as minhas grandes paixões. E assim a comida se tornou, naquele instante, a lente pela qual eu enxergo o mundo até hoje, na verdade. E aí comecei a fazer curso de culinária e lembro que vim passar um tempo no Brasil, acho que era férias. Eu morava em Nova York, estudei em Nova York, fiz curso de culinária, gastronomia e faculdade de nutrição lá. Mas, então, voltei nesse período, passar uma semana, alguma coisa assim, e fiquei muito... fiquei com muita saudade de casa e com muita saudade dos meus pais, da minha família, das pessoas, do Brasil, dos trópicos, aquele clima temperado. Não queria voltar de jeito nenhum. E estava moada no quarto, assim, meio chorosa. E eu lembro que meu pai entrou assim e falou, o que foi, filho? Eu não quero voltar, eu não quero voltar, não quero voltar. E aí ele disse... Qual é a primeira frase que está escrita nos ensinamentos, nos livros, nos Vedas, que são os manuscritos hindus? Aí eu não lembro. A vida é sofrimento, disse ele. Aí eu... Tá bom. E voltei. E me formei, e foi uma das orientações que ele me deu, talvez das mais importantes da minha vida. Então, eu sou a filha mais parecida com ele. Porque se tem alguém que chora, mas somos os dois chorões de casa. E então então só para resumir esse ato eu escolhi essa música, né, Oriente, muito por causa disso, pela capacidade dele tão efetiva e determinante de aconselhar a gente de uma maneira muito peculiar, muito particular. Ele
orienta tanto pela palavra quanto pelo silêncio. É uma coisa assim muito linda de ver. E eu só tenho a agradecer, muita gratidão por ter esse pai orientador na minha vida. E também porque ele me abriu portas para toda essa cultura oriental que também determinou e orientou muitos aspectos da minha vida, muitos estudos, né, tanto a macrobiótica quanto a Ayurveda. Para quem não sabe, a Ayurveda é a medicina, né, a filosofia, a medicina indiana, milenar, tem mais de 6.000 anos, e tanto a yoga quanto a macrobiótica, enfim. E eu tenho certeza que eu só virei quem eu sou hoje, uma, né, ativista pela alimentação saudável, por causa desses ensinamentos, desses conhecimentos que ele compartilhou e compartilha comigo até hoje. Porque eu lembro que, quando eu comecei a praticar yoga com 14, 15 anos, ele me deu um livro. Ele falou assim: você já leu a autobiografia de um yogi? E eu falei: não. Aí ele: então tem que ler. Já li 7 vezes. Eu: nossa, tá bom. E é um livro que me abriu portas, não só portas, mas expandiu minha consciência, assim, que é um livro que realmente eu recomendo para todo mundo, da gente entender que existem jeitos e jeitos de se habitar nesse planeta. Então, enfim, esse é o resumo dessa primeira parte da minha vida, que se costura com a do meu pai, em relação à minha formação. E o segundo ato chama Um Sonho, que é uma outra música dele, que mostra muito, fala bastante, né, do interesse dele pelo bem-estar coletivo e social que ele tem, e também a insatisfação dele com esse modelo socioeconômico vigente que a gente vive, e um respeito e uma valorização muito grande pela diversidade, biodiversidade, cultura, povos, que na música, né, tá no nome do índio do Xingu. Então, vou ler para vocês também essa letra. Ela é um pouco mais longa, mas é linda. Enfim, tudo é poesia, né? Então, eu tive um sonho, que eu estava, certo dia, num congresso mundial discutindo economia. Argumentava em favor de mais trabalho, mais emprego, mais esforço, mais controle e mais valia. Falei de polos industriais de energia, demonstrei de 1000 maneiras como que um país crescia. E me bati pela pujança econômica baseada na tônica da tecnologia. Apresentei estatísticas e gráficos demonstrando os maléficos efeitos da teoria, principalmente a do lazer, do descanso, da ampliação do espaço cultural da poesia. Disse, por fim, para todos os presentes, que um país só vai para frente se trabalhar todo dia. Estava certo de que tudo o que dizia representava a verdade para todo mundo que ouvia. Foi quando um velho levantou-se da cadeira e saiu assoviando uma triste melodia, que parecia um prelúdio baquiano, um frevo pernambucano, um choro do Pixinguinha. E no salão, todas as bocas sorriam, todos os olhos me olharam, todos os homens saíram, um por um, um por um, um por um, um por um. Fiquei ali, naquele salão vazio. De repente, senti frio. Reparei, estava nu. Me despertei, assustado e ainda tonto, me levantei e fui de pronto para a calçada ver o céu azul. Os estudantes e os operários que passavam davam risada e gritavam: viva o índio do Xingu. Então, essa música, ela, como eu disse antes, acho que reflete muito esse aspecto do meu pai de certa forma, contribuir para uma mudança social muito, muito forte. Ele
No ano que eu nasci, em 88, ele foi eleito vereador de Salvador, por isso que eu nasci lá. Ainda bem. Não largo minha baianidade por nada, mesmo com esse sotaque carioca fortíssimo. As pessoas perguntam, você é da onde? Baiana. Não me tire a minha baianidade de jeito nenhum. Então, ele foi vereador e, em 91, ele também fundou uma ONG chamada cofundou, na verdade, chamada Onda Azul, que fazia projetos socioambientais muito incríveis. Por isso que também meu pai foi uma das primeiras pessoas com a qual eu me deparei e me ensinou a necessidade da gente cuidar da terra como se fosse o nosso lar. Assim. Eu lembro que, quando pequena, por causa da fundação, ele falava muito sobre todas as questões ambientais, a poluição e etc. e tal. Então, acho que, em algum lugar, isso fica na gente, né? Não tem como. E em 2002, ele foi nomeado ministro da Cultura. E quando ele era ministro, ele falou uma frase numa entrevista que é do jeitinho dele, maravilhoso, mas que é assim, das coisas mais maravilhosas. Que ele fala: cultura é igual feijão com arroz, é necessidade básica e tem que estar na cesta básica de todo mundo. Então, isso demonstra que a cultura, ela não pode ser tratada como um capricho, ou como um luxo, né, como um artigo de luxo. É básico. A cultura pode, sim, melhorar e salvar vidas, a arte, o esporte, a cultura. E eu acho que, muitas vezes, a gente acaba nivelando as nossas prioridades para baixo, porque a gente, né, num país tão desigual como o nosso, é muito cruel e perverso termos pessoas passando fome, mas não por isso devemos deixar de olhar e de dar importância e o valor para as coisas que são importantes e básicas, como a alimentação saudável, como a cultura, como a arte, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, esse olhar do meu pai, que sabe o valor que a cultura tem, é muito lindo, e reverbera até hoje. Na época que ele era ministro, ele criou os pontos de cultura que, há 10 anos atrás, eu fui para uma aldeia indígena no alto do Rio Negro, muito longe, da etnia Baniwa, e eu lembro que eles, assim, quando souberam que eu era filha do meu pai, vieram falar comigo e me agradecer muito, porque o meu pai tinha dado acesso àquelas pessoas ao que elas, de outra forma, não teriam, demorariam muito tempo para ter, né? Com a possibilidade de ter acesso à internet também, enfim. É muito, muito interessante. Muitas pessoas falam que, né, conseguiram se formar, conseguiram educação através dos pontos de cultura. Então, é algo que, realmente, acho que, da mesma forma que, como eu falei, né, que a comida é a lente pela qual eu enxergo o mundo, o meu pai usa a cultura como a lente dele para enxergar o mundo, e faz uso dela de uma maneira, assim, muito excepcional enfim, é muito lindo de ver. A vontade que ele tem e a esperança que ele tem também de transformar e melhorar o mundo através por meio da cultura. E eu, a mesma coisa, só que com a comida, com a alimentação, né? Eu vejo a comida como essa ferramenta de transformação, não só individual, coletiva e planetária, nessas 3 dimensões, mas também como ferramenta de transformação cultural, de transformação social, nutricional, ambiental e política, né? Tenho muito para mim de que comer é um ato político, porque, dependendo do que a gente coloca no nosso prato, hoje, a gente pode realmente definir o futuro da humanidade. As nossas escolhas alimentares determinam muita coisa, até porque a gente, né, temos muitas opções
para muitas, não opções, desculpa, muitas, a gente consegue escolher com frequência, né? São inúmeras vezes que a gente come. Então, utilizar esse poder de escolha para uma mudança é muito interessante. Mas aí que está a questão, que talvez eu compartilhe com meu pai nesse lugar, que o comer só é político quando você tem escolha, né? Oportunidade de escolha. Quem não tem escolha não pode usá-la como essa ferramenta de transformação. Então, entendendo isso, depois que eu comecei a trabalhar na televisão e com comida, e também podendo ir para esses lugares, conhecendo diferentes povos tradicionais, entendendo, né, conhecendo o Brasil mais a fundo, a necessidade de democratizar a alimentação saudável se tornou uma grande vontade minha. E entendi que só falando sobre receita na televisão ou, enfim, livros e palestras não era o suficiente. E somente com políticas públicas que seria necessário ter uma mudança mais efetiva, mais estruturante na sociedade, porque a má alimentação ela é um problema estrutural, né? Eu costumo dizer que é realmente muito cruel a gente culpabilizar um indivíduo, uma criança que não tem, né, acesso à informação, ou um adulto que não tem acesso a uma comida, problemas que a gente sabe que as comidas que são, né, acessíveis e baratas e que está na mesa do povo provoca, como as doenças que estão matando, né, 70% da nossa população hoje em dia, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu puxei muito esse lado dele, de ativista, talvez, e de querer proporcionar uma mudança efetiva na sociedade e, de certa forma, não necessariamente entrei para a política, mas sou muito próxima, e assim pretendo ficar. E o nosso terceiro ato chama Queremos Saber. E esse é um ato que reflete muito o interesse do meu pai por tudo que a gente gostaria de saber mais. Em relação à tecnologia, consciência, espiritualidade, tudo que é meio misterioso no nosso mundo, a inteligência artificial e tudo mais, que são assuntos que ele brilha os olhos dele, assim, ele gosta muito, e nós dois, a gente tem muita afinidade nesse lugar também, e, ao mesmo tempo, é o único aspecto da nossa vida que a gente diverge. E é muito interessante as nossas discussões. E a gente normalmente tem elas depois de um almoço de domingo, onde a gente fica sentado na mesa, conversando horas, tomando uma jurubeba, um chazinho verde, e a conversa vai. Eu chamo de conversas suculentas que eu tenho com meu pai. Então, vou ler para vocês a letra de Queremos Saber. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações. Na emancipação do homem das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos, de fato, um retrato mais sério do mistério da luz. Luz do disco voador, para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver, confiantes no futuro. Por isso se faz necessário
prever qual itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois, se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, todos queremos saber. E eu acho que essa letra representa muito esse fascínio do meu pai pelo advento da tecnologia. Assim, eu lembro que ele escreveu Cérebro Eletrônico quando ele estava na prisão. E ele escreveu pela internet, quando a internet era assim... Então, ele tem essa conexão com o futuro, é um futurista nato. E é muito interessante que, na letra, assim, ele não perde a sua essência de cuidado social, quando ele diz que, né, queremos saber as maravilhas, mas também os riscos disso tudo, né? A gente tem o direito de saber sobre todas essas descobertas, né, científicas. Ele tem essa preocupação e essa preocupação sobre o direito, o nosso direito à informação. Eu acho isso muito lindo, assim. E eu vou... quando foi em final de 2019, ele me deu um livro chamado A Singularidade Está Próxima, de um cientista americano chamado Ray Kurzweil. E, nesse livro, assim, gente, para quem gosta de tecnologia e inteligência artificial, é o paraíso. E eu lendo, assim, A Singularidade Está Próxima. Está próxima. E a singularidade, para ele, é esse momento em que as máquinas vão superar a inteligência humana. E meu pai é fascinado por isso. E ele acha o máximo. Aí a gente leu o livro, né? Ele me deu, falou, você tem que ler, você tem que estudar, antes de falar, leia. E aí eu falei, tá bom. Então, li, e aí eu fiz uma entrevista com ele. Uma conversa com ele, depois que a gente leu esse livro. E é uma conversa muito maravilhosa, que eu acho que vocês, assim, talvez seja o único lugar que vocês vão ver o meu pai falando sobre futuro, falando sobre singularidade, falando sobre tecnologia de um jeito muito inspirador. E é interessante porque a gente diverge em alguns momentos, porque eu ainda, na época, agora eu já mudei um pouco, mas no sentido mais conservador da natureza, até entender que mas tudo é natureza, tudo que o homem faz, o homem é natureza. Aí eu comecei a pensar um pouco melhor sobre o assunto. E aí, mas uma coisa me pegou do livro, porque o autor ele fala muito sobre os nanorobôs. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou assim muito. Não, porque o meu pai ele por isso que eu falei, são muitos vieses. Eu não sei por onde ir, mas enfim. Eu achei esse caminho, que é o caminho que as nossas conversas são assim. Eu e ele, a gente fala sobre isso. Então, já que eu não toco instrumento nenhum, nem canto, é o que sobra para mim. Mas aí, o autor ele fala sobre os nanorobôs que vão melhorar a nossa saúde. Tem uma teoria, talvez, mas uma previsão, melhor dizendo, que ele fala, não, do mesmo jeito que a gente conseguiu deslocar, né, o sexo da necessidade de reprodução biológica, a gente pode deslocar o ato de comer da nutrição do corpo, da necessidade de nutriente do corpo. Aí eu assim, mas como? Aí não, porque vão ter nanorobôs dentro da gente que vai isso e aquilo. E eu ficava assim, meu Deus, mas isso... Porque você lendo, você fala, cara, tudo é possível mesmo. Assim, a singularidade está próxima, real, é fato. E aí a nossa discussão era toda, tá, mas e quem vai ter acesso a isso? Então, só para vocês entenderem mais ou menos assim a extensão da doideira que é
essas conversas, mas é muito interessante ao mesmo tempo, porque instiga a gente a estudar, a querer saber, porque senão, né, fica aí na mão, não dá para deixar, assim, de alguma forma a gente tem que resgatar essa autonomia para a gente, né, assim, que ele fala muito também, que aí passados 5 anos dessa conversa, eu fiz uma outra recentemente com ele sobre inteligência artificial e tudo mais, que ele fala da importância da gente não deixar na mão, né, de quem está aí tomando conta da inteligência artificial, e que a necessidade da humanização da inteligência artificial. Então, para quem quiser e tiver interesse, essas conversas estão no canal de YouTube meu e do meu pai. Por último, assim, durante a pandemia, a gente trocava muitos livros, muitas conversas relacionadas a livros de física quântica e etc. e tal. E teve um livro que a gente leu chamado Biocentrismo, de um cientista médico, cientista americano também, chamado Robert Lanza. E no terceiro capítulo desse livro, ele abre assim, dizendo uma frase uma pergunta que vocês já devem ter ouvido falar numa discussão, numa conversa, que é a seguinte. E eu vou fazer essa pergunta para vocês, tá? A árvore na floresta, quando ela cai no meio da floresta, ela faz barulho? Ou não? Quem acha que a árvore faz barulho quando cai? Rosisca? Sim. E quem acha que ela não faz barulho? Menos gente. Quem falou? Já vou... Como é seu nome? Maria. Você é cientista? Filósofa? Está explicado. O que acontece? Eu li aquilo e fiquei assim... Também achava que a árvore claramente faria barulho se caísse no meio da floresta. Mas... Ela cai porque eu moro na floresta. E eu ouço o barulho. Sim. Não, mas desculpa, eu esqueci uma parte importante da pergunta. Não, foi mal. É assim. Peraí, deixa eu ver se eu escrevi aqui, porque... Não, talvez... Acho que está certo. Mas, assim, a ideia vou fazer a pergunta de novo. Árvore, quando cai no meio da floresta e não tem ninguém para escutar, ela faz barulho? Aí eu... Muda muito. Mas se não tem ninguém para escutar, não está lá, mas, assim, você acha... Ela faria barulho de qualquer jeito? Faria. Então, de acordo com o nosso autor, não. Por quê? Porque... Desculpa, como é seu nome de novo? Maria Júlia. Disse, se não tem ninguém para escutar, ela não faz barulho. No sentido de que a árvore cai, ela provoca as vibrações, né, as ondas sonoras, mas se não tiver um receptor, né, que pode ser, enfim, um pássaro, se não tiver um receptor, não se tem barulho. E esse é basicamente o conceito do livro, no sentido de que é a consciência que dá origem ao universo, que dá origem à vida. As coisas são... Não é o contrário. E tem, dentro da teoria quântica, né, da física quântica, essa teoria do colapso. Né? Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente toca, tudo que a gente vê, só existe no olhar do observador. Então, eu estou falando tudo isso porque eu li esse livro com meu pai e achei extraordinário. Fica à vontade. Vai lá. E eu achei uma coisa extraordinária. E aí, quando falei com meu pai, claro que ele foi das poucas pessoas que também falou que não faria barulho. E aí
anos depois, agora, né, recentemente, escutando uma música dele chamada A Gente Precisa Ver o Luar, eu falei, bom, meu pai, muito provavelmente, já tinha tido contato com essa teoria, com os ensinamentos da física quântica. Não é possível. Por quê? Tem uma estrofe que fala que a gente precisa ver para crer, diz o dito popular. Uma vez que é feito só para ser visto, se a gente não vê, não há. Aí eu fui fui buscar o comentário da música, então, assim, para trazer para vocês, ele fez essa música com a vontade de produzir uma música meio disco, assim, e aqui ele fala, o que vou dizer numa canção... E aí ele estava no estúdio, a música já estava meio pronta, mas ele não tinha letra, aí era noite de lua cheia, ele viu aquilo e falou, cara, luar, mas já tem tanta coisa sobre o luar, então o que eu vou dizer sobre o luar? Ele se perguntando, e aí, vindo em seguida a fazer dessa própria interrogação, né, o que vou dizer sobre o luar, desse próprio impasse, o tema da canção que nasceu assim, do esgotamento da abordagem de um tema, o luar, um elemento do universo romântico. Me ocorreu, então, que não havia mais nada a dizer do luar, a não ser que a gente precisa vê-lo, reiterando o fato de que uma coisa existe para a outra e de que o luar só existe porque os olhos precisam vê-lo. Ele é uma criação do olhar. Enquanto escrevi a canção... Há um pouco de várias coisas nessa canção, mas, em especial, esse realismo, essa ideia de que os fenômenos da natureza são parte da nossa vida, parte inalienável do nosso ser físico, do nosso viver no mundo físico. São a própria explicação, a própria razão de ser da nossa vida física. De novo, essa ideia da essencialidade dos sentidos do corpo, da apreensão da natureza pelos sentidos. O som da floresta. Ou seja, a natureza faz sentido quando ela é introjetada, quando alguma coisa possibilita, no caso, os sentidos, a capturação dela para dentro de nós. E daí o reforço da nossa identidade com ela. Quer dizer, nós podemos ser a consciência, a psique, a cultura, o escambau. Podemos ser o que quer que seja, mas somos natureza. A natureza sempre retoma o seu lugar. Sempre exige que sejamos aderentes, adeptos, parte fundamental dela. Ou seja, esse retorno, esse reverso da consciência projeta para dentro de si mesma, para dentro da sua própria origem, que é a natureza. Embora ela tenha esse outro papel de expansor da natureza para além dela, através das projeções mentais do conhecimento, da cultura, da consciência, da psique. Bom, vamos chegar lá, está terminando. Daí a exigência de luar, de que a gente precisa ver para crer. O luar, porque hoje em dia a gente já não vê esse apartamento, esse estar apertado da natureza que as segundas, terceiras, quartas naturezas tecnológicas possibilitam. Esse confinamento dentro das naturezas mortas. Enfim. Se a gente não vê, não há. Uma ideia que vem também das minhas reflexões filosóficas da infância, quando, de noite, o bonde passava na frente da minha casa e eu pensava, se ele deixava de existir depois de passar e desaparecer o som da passagem dele. Ele fala isso muito. Ele falava, quando eu era pequeno, passava o bonde pela janela. E daí ele desaparecia. E eu ficava me interrogando se eu não visse, não ouvisse, se ele existia. Só meu pai para pensar isso. O que os meus sentidos não podem aprender agora existe, é real? Ou só é real o que a natureza propicia ser revelado através de mim? O observador influindo no objeto observado. Sim, também aqui incide o princípio quântico, o princípio da incerteza, da complementariedade.
Schrödinger e Heisenberg, a física moderna. Aquela teoria do gato do... Enfim, e ele diz, o compositor é um ser muito misterioso, um ser humano, não apenas uma máquina de fazer versos. Cada canção reflete o pasmo dele diante da grandeza do mistério. Então, essa música mudou completamente a minha interpretação sobre ela, e esse comentário só enfatizou essa minha desconfiança de que o meu pai já era um super interessado no mistério da vida, na consciência, na espiritualidade e tudo que a gente gostaria de saber mais e não sabe. Então, para finalizar, eu, enfim, dividi, né, essa fala em 3 atos. Eu queria finalizar com uma música que o meu pai ainda não fez, chamada Bondade Radical, porque ele se diz adepto da bondade radical. E eu acho isso também muito lindo, porque enquanto a gente fazia um programa, uma série para a Amazon, ele estava conversando com as minhas 2 irmãs, a Preta e a Maria, e falando sobre um pouco de como ele enxergava a vida e como ele se auto-intitulou e adepto, né, da bondade radical. E eu transcrevi aqui porque, enfim, o meu pai falando, e é sempre muito lindo. A vida vai oferecendo bandejas de opções, né? Para o meu pai, a vida realmente é um banquete. E ele, com o seu autoconhecimento preciso, ele sempre sabe o que pegar, o quanto pegar e como pegar de cada coisa que lhe é oferecida nesse banquete da vida. Enfim, tem os frutos amargos, tem os frutos muito doces, tem os frutos mais azedos. E você vai escolhendo. Daí fui tentando juntar dentro de mim aquelas interseccionalidades bondosas. Entendi que posso agir desse jeito, posso agir daquele outro, mas eu escolho um caminho bom, do bem. E, assim, fiquei como adepto da bondade radical, que é o que eu sou. Então, ele gosta de se intitular e também de ser reconhecido nesse lugar. E eu acho que ele exala um pouco disso, dessa bondade, dessa serenidade, dessa benevolência também. Então, como é algo que está muito dentro dele, mas ele ainda não expressou em música, eu falo que é a música que ele ainda não escreveu. Então, acho que depois dessa fala aqui hoje, ele vai ficar com a incumbência de escrever, então, logo menos estaremos com uma música nova chamada Bondade Radical. E é assim que eu termino essa trajetória do meu pai, compartilhando esse ser humano incrível que ele é um pouco do que eu consegui, do que eu pude trazer dele para vocês hoje, porque são muitos caminhos. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Bela, muito obrigada por essa linda apresentação. Obrigada. Que você nos fez de seu pai e em que a gente o reconhece. Eu acho que isso é que é o mais interessante, é que é muito fácil encontrar o Gil em tudo isso que você disse aqui e, ao mesmo tempo, conhecer você, né? Que também é uma vantagem dessa tarde. Obrigada. Né? E eu queria começar justamente pelo fim, porque você levantou essa questão da imensa sedução dele pelo desconhecido. Uhum. Né? Com esse título, Queremos Saber.
não é? Essa imensa... isso atravessa realmente a obra dele. E eu queria te contar, provavelmente, uma coisa que você já sabe, mas você não era nascida, né? A música O Cérebro Eretônico. Uhum. Houve um tempo em que apareceu na nossa vida, da geração minha e de Gil, uma máquina gigantesca, uma coisa enorme, que só existia na PUC, aqui no Rio de Janeiro, e que ocupava um andar inteiro, o térreo inteiro dos pilotis da PUC, que era o cérebro eretônico. E esse cérebro eretônico, com todo esse mistério que havia na expansão, era um cérebro eretônico, né? Foi o primeiro computador, é claro, que apareceu. E esse cérebro eretônico, só os grandes especialistas tinham acesso a ele, só eles podiam conhecer o que estava acontecendo ali dentro. E o Gil compôs uma música, né? E essa música dizia: o cérebro eretônico faz tudo, mas ele é mudo. E continuava dizendo, eu estou citando de memória, só eu posso perguntar se Deus existe. Só eu posso chorar quando eu estou triste. Eram questões que nos faziam muito rir e que, de certa maneira, desmistificavam aquele cérebro eretônico que era mudo. Deixava ele bem no lugar dele, né? Então, a partir daí, em diferentes momentos, o Gil quis saber coisas, né? Na cultura oriental, que nos era completamente desconhecida, vamos lembrar que não existia internet, não existia nada disso. Quer dizer, para conhecer o Oriente, você tinha que ir até lá, tinha que atravessar o globo para chegar até lá. E o Gil, com o imaginário dele, ele fazia essas travessias, né? Ele atravessava o globo, ele desembarcava no Japão, né? Vai ter que ir ao Japão, aqui, não é? Enfim, fazia todas essas perguntas. Ele foi, talvez, de todos os compositores da geração dele, o mais próximo da ciência. Sim. Da ciência e, ao mesmo tempo, daquele lugar que se revelou recentemente ser o mesmo, que é o da alta ciência e do alto misticismo, né? Da alta espiritualidade, né? Da alta espiritualidade. Então, ele foi, talvez, o mais próximo de tudo isso. E, numa entrevista que eu fiz com ele para a Revista Brasileira, que foi publicada aqui, nós falamos muito disso, falamos desse histórico dele, né? Desse histórico, dessa disponibilidade de alma, essa curiosidade inerente, que é a sua também. Né? Quer dizer, essa curiosidade de o que eu ponho para dentro de mim, o que isso faz em mim. Né? Eu acho que você lindamente teceu os lugares de encontro de vocês dois, e isso tornou ainda mais fácil para nós te ouvir, porque você é a cara dele. Então, realmente foi muito bom ouvir você. Bela, muito obrigada por essa tarde. Agradeço. Viu? Obrigada.